e bem-vindos à última parte da aula da semana. Nessa parte falaremos da terceira lei de Newton, ação e reação. Toda vez que a gente aplica uma força num corpo, esse corpo vai aplicar de volta em quem aplicou a força, uma força em sentido oposto de mesma intensidade, tá? Um exemplo muito fácil de perceber isso daí ocorre quando damos um soco na parede, né? Quando você dá um soco na parede, a parede devolve com a mesma força e no sentido oposto, essa força aplicada pelo soco para a sua mão, né? Por isso que dói, né? Quanto mais forte o soco que você dá na parede, mais dói a sua mão, tá? Essa aí acontece pela terceira lei de Newton e é sempre importante levar em consideração, tá? É sempre importante levar em consideração que sempre que uma força é aplicada no objeto, esse objeto vai, por reação, devolver a força, ok? Um conceito bastante importante, né, para falar de ossos humanos e movimento do corpo humano, por exemplo, não só do corpo humano como do corpo dos animais, enfim, um elemento bastante presente na biologia é a alavanca, tá? A alavanca é uma máquina simples. Tem uma frase famosa de Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Por quê? Porque a alavanca é um sisteminha pelo qual eu consigo ampliar a força aplicada no ponto, né? Então eu consigo de repente aplicar uma pequena força de 10 newtons numa parte e na outra parte chegaria a 100 newtons, por exemplo, tá? Só que para entender a alavanca é preciso compreender o conceito de torque, que vai ser o último conceito que a gente vai ver nessa última parte da aula, ok? O que é torque? Torque é a tendência que um corpo vai ter de girar. Então, quando um corpo tiver torque diferente de zero, ele tende a girar. Se o torque for igual a zero, ele não vai girar, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, onde eu tenho um braço, eu vou chamar de braço daqui, tá? Que seria uma madeira, né? Um apoio para essa madeira. Repare que ela vai girar nesse ponto aqui, que eu chamo de ponto de giro ou de eixo, tá? Eu tenho uma força que vai formar um ângulo com o braço. Então, é o meu vetor força que forma um ângulo com o braço. Tudo bem? E aqui eu tenho a equação para calcular o torque. Então, o torque, que é a tendência de um objeto girar, tá? É igual a força vezes a distância que eu tenho do ponto de aplicação da força até o ponto de giro, vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Ok? Só que tem uma questão de sinais, tá? Quando a força aplicada no braço tender a fazer o braço girar no sentido anti-horário, o torque é positivo. Então, nesse caso, ó, a força está aqui na esquerda, ele vai fazer a tábua descer do lado esquerdo, né? Então, a tábua está girando no sentido anti-horário. Nesse caso, o torque seria positivo. Se essa força fosse aplicada no lado direito, ao invés do lado esquerdo, isso daqui iria cair desse jeito, né? Assim. E eu teria um movimento horário e o torque seria negativo, tá? Se eu tiver mais de uma força aplicada no mesmo braço, para calcular o torque resultante, eu preciso calcular cada torque, analisar cada força em relação ao sinal, né? Essa força em questão faria girar no sentido horário. Aquela força em questão faria girar no sentido anti-horário. Colocar os devidos sinais e depois fazer a somatória, tá bom? E aqui eu encerro a aula da semana. A gente até a próxima.